Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversaria. Eu sou a Robi Amaral e hoje aqui comigo tem com ela, Flávia Gomes. Bem-vinda, Flávia. Obrigada por me receber. Você me recebeu de uma forma tão carinhosa. Isso é tão único. É muito gostoso estar no meu país e ter essa recepção. Muito obrigada. Muito obrigada a você por ter aceitado o seu convite, a sua mãe, a sua assessora, todo mundo aqui com a gente. Geral arquibancada, área VIP camarote. Totalmente. Flávia, pra quem não te conhece, dá um spoilerzinho da sua pessoa, da sua persona, da onde você é, né? Aonde você morou, por que moraste fora e o que você tá fazendo aqui de volta. Bom, obrigada por acolhido, obrigada pelo seu público que tá assistindo a gente. Meu nome é Flávia Gomes, mais conhecida como Aloha Brazilian, que é o nome também da nossa instituição que a gente trouxe agora pro Brasil, que foi novidade exclusiva. E fui criada na Inglaterra, meu pai foi transferido e isso trouxe essa porta grande. Seu pai era o quê? Trabalhava com o quê? Meu pai é engenheiro da aviação, na parte de eletrônica. E foi muito legal porque eu pude crescer lá, né? Desfrutar de coisas que às vezes a gente não tem muito acesso aqui fora, a gente não fica sabendo. E com isso eu desenvolvi alguns trabalhos, desenvolvi algumas empresas. Quero muito hoje poder estar compartilhando isso com você e com o seu público. Que legal. E o teu carro-chefe é o quê? Meu carro-chefe hoje é consultoria empresarial e consultoria de assessoria pública também. Vamos contar mais um pouquinho. Então, você foi pra lá quando era super jovem, então se formou lá, estudou lá. E o que você percebe como principal diferença entre o Reino Unido e aqui o Brasil? Protocolo. Reino Unido, se você não consegue ter uma disciplina protocolar, você não consegue ir adiante e construir, fincar mesmo o seu sucesso. E aí, como é que foi esse teu início, assim, o início da tua jornada? Por que você resolveu? O início foi muito desafiador, né, Rob? Porque, claro. assim, super carioca, sempre morei na zona sul do Rio, aí com 13 anos a gente fez essa transferência. Foi com muito privilégio, né, porque é diferente de você decidir emigrar. A gente foi já com alguns privilégios, convidados pelo país, então assim, toda a documentação certinha, que é muita burocracia, né? É muito difícil isso, né? Sim, e na época que nós fomos, não tinha essa abertura, não tinha tudo isso exposto na internet como tem hoje. Então o acesso e as dificuldades eram muito grandes, né? E nós fomos para lá e nisso eu comecei a ver a necessidade de trabalhar como personal assistant. E é o quê? Vamos desmembrar um pouco. Seria a secretária, seria a questão da assessora pessoal. Fazia uma assessoria pessoal. Isso, para pessoas públicas. E a assessora pessoal, ela resolve o quê? Tudo. A gente trabalha 16 horas por dia, 24 horas por dia. Mas assim, só para o pessoal de casa entender um pouquinho, o que é tudo? Que tudo é muita coisa. Sim, hoje em dia, se fala muito aqui no Brasil sobre a babado rico, né? Então assim, a gente cuida da agência, babado milionário. Tem uma menina no Instagram que eu sigo, adoro, Gabi. É maravilhoso o conteúdo dela. Ela. É. E assim, a gente cuida da agenda, a gente cuida do household, da casa em si, a gente se torna também uma governanta, né? A gente tem, dentro da empresa também, a gente faz treinamentos para segurança, para housekeeper, que é a pessoa que cuida da limpeza das casas. Sim. Então é todo esse arsenal, essa equipe que a gente abraça essa figura pública. E eu posso te dar um grande spoiler agora. Nós já cuidamos de pessoas como Will Smith, Sandra Bullock, Robert De Niro. Então, a nossa empresa, além de ser conceituada já na Inglaterra há quase 10 anos, nós temos uma presença muito forte nos Estados Unidos e também nos Emirados Árabes. Como é trabalhar com essas grandes personalidades? Primeiro, vamos desmistificar aqui um pouco, pois somos todos humanos, inclusive eles, que fica muito num lugar, né, um patamar parece que muito acima, quando na verdade... Acredito que o meu ambiente familiar me trouxe uma facilidade, porque a minha mãe já me criou com esse protocolo, né? Eu venho muito falando sobre isso. A gente não podia descer para tomar café sem já estar pronta, feito toalete, tudo pronto para o dia. Lá fora, a vida é muito rígida. A gente não tem diretor chegando 11 horas no escritório. Lá fora, eles chegam 6 horas da manhã ou 4:30 da manhã, dependendo dos fusos. Então, a gente tem que se adequar a uma carga horária extremamente grande, porém, a gente tem que entender que a gente está ali para servir. E é isso que destaca. A pessoa que quer ser uma personal assistant, quer ser uma secretária de uma figura pública lá fora, ou de um executivo de alto padrão, ela tem que entender que ela tá ali pro tudo. E ela tem que ter um network muito forte. E foi daí que a gente começou a desenvolver network de compra e venda de avião.
Nós temos conexões com grandes marcas, às vezes as pessoas hoje também colocam as marcas como ostentação, mas não. A gente tem todo um ecossistema para abraçar aquela pessoa, para a gente realmente dar uma assessoria completa de todos os serviços que você possa imaginar, porque assim como na vida da gente chega um WhatsApp muito interessante de um convite, você imagina para eles são assediados demais, então a gente tem que também trabalhar muito com uma estratégia muito pontual. Lógico, e fazer essa triagem, né? Sim. Pra chegar pra ele só, de fato, o filé. Isso. Né? Mas como é trabalhar com grandes celebridades? Me conta, assim, 2 pontos positivos e 10 negativos. Ah, mentira, sacanagem. Mas 2 pontos Não, eu vou positivos falar porque hoje muitos... Mas os negativos são 10. A gente decidiu hoje vir pro Brasil porque muitos contratos de confidencialidade já expiraram e hoje a gente pode falar. Perfeito. Existem pessoas que elas vêm de um lugar muito escuro e elas alcançam o sucesso. E a gente consegue ver a fragilidade dessas pessoas em lidar com outras. Porque elas acham que realmente você depende dela e ela que paga teu ganha-pão, vamos dizer no modo popular. A última bolacha do pacote, camada tripla de recheio. Isso. E eu acho que faz parte do personal assistant, da gente que cuida desse tipo de pessoas, ter um pouco de psicologia. Durante a pandemia, eu contratei um neurocientista, professor em Harvard, para me ensinar a lidar melhor com isso. Porque, primeiro de tudo, né, Rob? Somos mulheres. Além de tudo, sou uma mulher latina e sou uma mulher imigrante. Claro. Quando falamos sobre isso e ainda acrescentamos o estereotipo da mulher brasileira, que é extremamente sexualizada, nós conseguimos entender quantas dificuldades eu possa ter encontrado no meu caminho. Sim, e foram muitas. Se a gente tem dificuldade aqui no seu próprio país, imagina. E isso eu acredito que é um olhar que nós precisamos repensar da forma como a mulher brasileira ainda é extremamente vulgarizada e muitas ainda aceitam esse lugar. Porque isso dificulta mais ainda quando a gente migra. Porque daí as pessoas tratam. Então, assim, eu já sofri muito assédio. Já fui extremamente ridicularizada por ser brasileira. Por mais que eu busquei, né, eu busco muito aprender. Eu gosto muito de aprender. Tanto é que eu falo pra minha assessora, todas elas, eu falo assim, vocês estão aqui pra me ensinar. Eu sou brasileira, mas eu não sou daqui. Aqui não é minha casa. Quero que aqui se torne minha casa. Quero ser aceita pelo meu povo. Mas hoje eu me vejo muito com a mentalidade britânica. E a mentalidade britânica é a que abre portas. Porque quando falamos sobre brasileiros que querem fazer eventos, principalmente na Inglaterra, de marketing, de supervenda, isso se torna uma coisa tão feia para o inglês vê isso de uma forma tão desprezível, pejorativa, porque o inglês ele não pensa na liquidez, ele pensa na construção, na aliança. A forma de você fazer network lá fora é muito diferente, porque você já é julgado por ser imigrante. Então a xenofobia, ela tá muito forte. Então cada vez mais hoje, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de você me receber no seu programa, poder estar trazendo esse olhar, que é estudar, gente. Vamos estudar, vamos adquirir conhecimento, porque hoje as pessoas se enchem de informações e essas informações nem sempre são verdadeiras. Então, eu acredito que a leitura... Posso já falar? Lógico, com certeza. Nós temos o nosso 5º livro, Internacionalizando, Sem Se Enterrar, Apenas Acertar. E aqui a gente traz um guia prático para quem tem curiosidade. Talvez a pessoa não está pronta para falar assim, poxa, mas talvez eu sou uma pessoa que faço aplicativo, um serviço de aplicativo, ou eu sou uma manicure, ou eu estou na estética. Você pode internacionalizar, porque hoje o faturamento ele está assim em alta. Mas se você souber lidar com o seu faturamento, você consegue expandir e você consegue concretizar coisas. Porque uma coisa vamos dizer, Rob, o Brasil é a melhor mão de obra do mundo, né? A gente chega com um sorriso, a gente tem uma empatia que já é natural da nossa natureza, da nossa cultura, e isso agrada. Eu sou uma das brasileiras onde eu posso dizer para você que eu vou a evento e eu não tenho competição de ter outro brasileiro. E isso me dói, porque eu vejo que temos pessoas competentes no mercado, mas que trazem aquela pauta de mercador e não de empresário, de executivo. Nós devemos entender que o marketing, ele nunca teve cadeira executiva.
Ele pode adquirir. Hoje nós recebemos, né, Uhum. informações tão rápidas nos nossos aparelhos, mas o executivo é muito importante. Então, quem estiver nos assistindo, que é empresário, busque o conhecimento, busque estruturação. E é sobre isso que esse livro fala. No dia 17 de março, o livro vai estar disponível no Kindle e também, assim, capa dura. Físico. Físico. Internacionalmente. Aonde você estiver, você consegue ter acesso a ele. E se você pudesse destacar apenas uma coisa que esse livro facilita, o que seria? As leis. Ele A traduz gente- melhor as leis. A gente traz as leis sem aquele custo. Hoje em dia, uma hora de uma consultoria de advocacia empresarial na Inglaterra, ela não sai por menos de 3.000 libras. E aí você multiplica por 7. Então aí você expandiu o seu negócio. Você fazia uma assessoria pessoal, e aí você expandiu esse negócio para não só assessorar pessoas, mas também trazer empresas e marcas que Sim. quisessem se sedimentar, né, no Reino Unido, enfim, na Inglaterra, ou também nos Estados Unidos. Isso. Quem foi seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente foi a diretora de marketing da Apple. Foi a que mais me ensinou. Minha segunda cliente, prima da rainha de 3º grau, foi também quem mais me ensinou. E o que ela aprendeu contigo? Eu acredito que elas aprenderam o lugar delas de mulheres, porque a gente não é vista como mulher na sociedade, as dificuldades que a gente passa. O nosso mês, a gente só tem uma semana que a gente fica livre, né? Porque as questões hormonais, os desafios, principalmente quando buscamos ter uma família, construir uma família. Então, assim, é extremamente desafiador para a mulher. E eu acho que nós brasileiras, por sermos muito caprichosas, vaidosas, né, dificilmente você vai ver uma brasileira que não seja caprichosa. Então, a gente já tem um pouquinho daquele amor próprio. Eu acredito que eu consegui passar essa força delas se potencializarem dentro desse amor próprio na sociedade como mulher. Nossa, que interessante, né? Porque você imagina que mulheres assim com desse high level assim, elas já vêm com esse substrato, né? Mas aí a gente entra naquela cadeia da energia. Aham. Se você tiver muita energia masculina, Ih, eu você acredito. não vai ter a prosperidade da sua energia feminina, porque a energia eu acredito assim, Aham. né? Aham. A energia feminina é a que traz a prosperidade. Por isso que se vocês homens, pode falar com os homens? Fala todo Se mundo. vocês, homens, trouxerem a tranquilidade, tirar a mulher do modo de sobrevivência, vocês serão prósperos. Porque é muito. Mas eu também sinto que é um lugar meio complicado de você demandar pro outro a sua energia, né? Você, na verdade, precisa equalizar e dimerizar dentro de você mesmo sem necessitar do outro, porque só assim, de fato, você vai conseguir estar aberto pro outro. Esse é o mundo ideal, mas no duro, na intimidade, no dia a dia, eu acredito que hoje o homem, ele tá muito mais infantilizado do que a Quem tá criando mulher. esses homens, pelo amor de Deus. Já viu o quanto que ligam e reclamam do dia e Gente, falam? quem é que tá criando esses homens? Eu pergunto pra você de casa, você que tem filho, pelo amor de Deus. Eu não vou nem entrar no último caso que acabou de acontecer aqui ali em Copacabana, porque foi Sim, a devastador. coisa absurda. E eu fico imaginando assim, pra mãe dessa menina, pra família dessa menina, o tamanho da dor que foi isso, né? Dessa vítima da sociedade, desses garotos. Mas eu também fico imaginando a mãe desses garotos se perguntando onde foi que a culpa automaticamente vai pra mulher. Ninguém pergunta o que o pai desse garoto fez. Sim. Pergunta o que a mãe desse garoto fez. Como Sim. que a mãe desse garoto... E elas, né? Eu imagino que deva bater... Imagina, você cria um filho, você dá amor, carinho do bom e do Sim. melhor. Ou será que foi uma criação que se aprendeu em casa? Né? Também. Como é que funciona isso? Então é uma coisa que eu sinto que a gente precisa rever o tempo inteiro. Tem que trazer esse tipo de diálogo o tempo inteiro, porque é só conversando e trazendo e abrindo. E aqui sem entrar numa neurose de homem versus mulher, não é sobre isso. A gente vive em sociedade, é um conjunto, nós precisamos dos homens, nós somos mulheres e queremos essa interseção, óbvio, mas o que a gente está conversando aqui é mais sobre estabelecer papéis sociais e responsabilidades, né? Porque se a gente for falar sobre infantilização, às vezes as pessoas mesclam com imaturidade. Não é imaturidade. Maturidade é você não saber e você ainda ter a oportunidade de aprender. Uhum. Quando nós falamos sobre infantilização, é você se colocar sempre no lugar de necessitado, porque a criança, ela necessita. E sem responsabilidade.
Criança não tem responsabilidade nenhuma, ela não tem condição. Então, Bebê, né? Até a criança até tem, mas é um bebê, né? entendeu? Então, eu acredito que eu sinto muito por tudo isso chegar no Brasil com um fato desse tão É. extremo, tão agressivo. O Brasil em si ele já é agressivo, né, Rob? Eu até falei com a minha assessora, eu falei assim, aqui a gente entrar num lugar e sair, a gente sente aquela tensão, parece que a gente está em constante tensão da Ainda mais violência. aqui no Rio de Janeiro, que nossos números são números de guerra, né? Sim, sim. Então, assim, Nossa eu acho que o que a violência, gente puder, né, principalmente esse momento que eu tô tendo aqui com você, a gente ter um momento leve, a gente poder falar de conversas difíceis, a gente trazer isso nas nossas rodas, estar num barzinho, numa coisa, e hoje a gente não sabe mais como está o pensar do outro. E hoje eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo para ouvir podcasts como o seu, para estar socializando mesmo, ouvindo das pessoas, não apenas falando do dia a dia. O brasileiro tem muito essa recorrência, né? O inglês ele é mais fechado, ele não fala do dia a dia, ele fala do propósito. Então, hoje eu acho que essas conversas a gente precisa muito perguntar. E ontem mesmo eu estava falando, eu falei assim, gente, eu gosto de gente que me pergunta, ou que eu possa ter acesso a perguntar a ela. Porque se você tem uma ideia muito fixa, e é isso que os livros também trazem, e é essa narrativa que eu venho trazendo para o Brasil. Porque se você pergunta, você é inteligente. Agora, se você não pergunta, da onde sai o seu conhecimento? Eu acho que se você pergunta, você é minimamente curioso, porque às vezes a sua pergunta ela nem é uma grande pergunta, mas pra você ela vai reverberar de uma maneira, ela faz algum sentido Faz ali um efeito. dentro da tua linha de pensamento, né? Eu sinto isso, assim. Interessante, muito interessante. E agora aqui no Brasil, você espera o quê? Eu espero estar com pessoas como você, maravilhosa. Eu espero muito que o Brasil possa me compreender, me acolher. Eu tô carente de vocês. No final do programa, dá um abraço, né? Eu quero poder falar a minha língua. Foram muitos anos me preparando para hoje estar aqui servindo. Eu tô aqui para servir o meu povo hoje. Eu tô à disposição. E aqui no Brasil, você tem alguma meta de o que você quer atingir? Ou que empresas você gostaria de trabalhar? Joga pro cosmos, joga pra esse mundo. Posso? Joga pra internet. Bom, tem duas empresas. Uma, a gente é um nome público que nós temos em mente, que eu gostaria até de entrar como estagiária, que eu acho sensacional, pelo feedback que nós temos do exterior, tá? É a Anitta. O feedback dela no exterior é muito bom. O meu próprio irmão já entrevistou ela para uma posição de anúncio lá fora. É uma pessoa super doada ao trabalho. Lógico, empresária. Gostaria muito de incrível. aprender algumas coisas com ela, que eu vejo que ela tem umas sacadas assim que são geniais. E o outro é a CIMED, porque a gente tem a Magic Bath Tea, que é uma linha orgânica. A gente fez questão que fosse uma linha super curada na questão da energia. Então, assim, a gente trabalha com a ancestralidade brasileira das ervas. A gente traz todos os rótulos. A gente já traz o que é aquele produto para você mentalizar algo gostoso, algo que vai reverberar em você. E que produtos você tem nessa linha? A gente tem tudo. Tem skincare, produtos de cabelo. Gente, meu cabelo mudou muito com esse laboratório. Eu tô apaixonada. Adoro. Não é porque é meu, mas assim... Amo. E eles conseguiram acompanhar o que eu já fazia. Porque, por exemplo, eu adoro fazer meus próprios tônicos em casa. Eu faço tônico de cravo, essas coisas. Então, hoje vocês encontram aquilo que eu já fazia uso, porém... com as licenças necessárias de um laboratório para poder a gente estar mandando. Então, é magicbathtea.com, nosso site. Para os brasileiros, a gente tem algumas promoções lá. E o nosso interesse é realmente uma parceria com a CIMED para internacionalizar a CIMED. A gente pensa muito nisso. Mas eles já não estão lá fora? Não, a CIMED não, na Mesmo Inglaterra... com a Coca-Cola e essas collabs todas que eles fazem? Não. São só aqui pro Brasil? Eu acredito que a CIMED, ela tem um alcance muito alto de ganhar os ingleses. E nós estamos falando de Libra, né? A E também Libra a gente tá falando de liderança, né? Isso. E eles ali são bem... É uma coisa que eles batem muito ali no marketing deles, né? Essa coisa da família, da liderança, do líder, não só como inspiração, mas como uma pessoa que é o primeiro a chegar, é o primeiro a mostrar resultado. É o primeiro, né? E a Inglaterra traz uma coisa muito interessante, Rob. Ó, esse spoiler eu tô dando só pra você, porque isso normalmente a gente só fala na consultoria, tá? Legal. Então tô dando pra você, pro seu público, pra vocês entenderem que realmente a gente tá aqui pra trabalhar e pra servir. Existe um selo Monarca que pode vir no produto, e esse selo pode te abrir muitas portas na questão empresarial protocolar,
que é o brasão da família real. Você adquirir isso, pode ter certeza, você tem acesso internacionalmente, todo mundo te liga, porque o mundo inteiro, de fato, vai querer fazer negócio com você. Então, é muito interessante você ter a Inglaterra. Eu tive essa experiência, comecei estudando música e depois eu fui para o direito. E hoje quero estudar também mais ciências da política. E como é que você adquire esse selo? Esse selo é só marcando com a consultoria com a gente. E é você vai isso que a descobrir. gente pode realmente estar oferecendo para grandes marcas aqui do Brasil. Estou dando como exemplo a CIMED, né? Ah, Porque lógico. realmente o marketing deles é muito grande. Mas qualquer espaço, qualquer nicho, a gente consegue estar trabalhando nisso. Não é do dia para a noite, não é algo que se compra. Nós criamos realmente essa caminhada, esse portfólio, e conseguimos sim ter acesso a isso. E quem quiser achar vocês, já onde acha? Pode falar comigo, Aloha Brazilian, que é o nosso Instagram. E tem também o Instagram institucional, que é ahbz.oficial, com 2 Fs, porque é em inglês. Rafa, nosso querido editor, vai colocar isso aqui na tela para você não se perder, vai colocar também no descritivo do nosso programa. Queria muito te agradecer, você é maravilhosa, bem-vinda. Que a sua jornada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, seja incrível, que você atinja suas metas, que você trabalhe com quem você deseja trabalhar, que o universo te presenteie e te brinde aí com coisas muito positivas. Bem-vinda, obrigada sua mãe por ter vindo também, sua assessora. Obrigada, meu querido editor. Eu sou a Robi Amaral, esse aqui é o Conversaria. E claro, se você quiser saber mais sobre a Flávia, o trabalho dela, você vai entrar lá no site dela, no Instagram dela, e chama ela na DM, que ela já contou aqui, tá super disponível. Espero você no próximo Conversaria. Eu sou a Robi Amaral, um beijo e tchau.